O ar na Câmara do Conselho Selaar era uma mistura densa de ozônio regulamentar e a repugnância velada dos diplomatas alienígenas. 16 raças, cada uma envolta em trajes cerimoniais que tentavam, sem sucesso, mascarar sua hipocrisia, olhavam fixamente para o único humano na sala. Embaixador Vascorn, conhecido por seus aliados como Kael, estava impecável em seu uniforme, mas seus olhos azuis demonstravam um cansaço cortante que vinha de anos defendendo a humanidade em um fórum que odiava o progresso e idolatrava o status quo. Embaixador Vascorn, sibilou o Vedra Supremo do Conselho, uma criatura alta com 6 olhos que pestanejavam em uma sincronia irritante. A frota Zidar está em posição de ataque total no perímetro do sistema Kaelum. A sobrecarga tática de energia que eles estão prestes a liberar será cataclísmica. Sua colônia de fronteira inóspita e subestimada será vaporizada. Exigimos que você assine imediatamente a rendição pessoal da Terra para evitar uma retaliação galáctica. Kael inclinou a cabeça. Um gesto de respeito que, para os humanos, significava apenas "você vai se arrepender disso". Com o devido respeito, Vedra Supremo, disse Kael, sua voz calma e clara, cortando o murmúrio da Câmara. O sistema Kaelum é uma zona de pesquisa científica vital, não militar. A frota Zidar, por outro lado, está prestes a violar 22 cláusulas do Protocolo de Consumo e Trânsito de Energia Galáctica, PCETG. Eles estão, de fato, se preparando para cometer o que classificamos como uma infração de trânsito em nível galáctico. Por favor, me dê um momento. Estou apenas verificando a subcláusula 4.7. 19 alfa do PCETG, que trata do uso de sobrecarga de plasma em um raio de 10 unidades de um campo de asteroides instável. O Selar suspirou, o som ecoando por toda a câmara como um balão murchando. Eles desprezavam a insistência humana em obedecer às leis, especialmente as leis que eles mesmos haviam escrito de forma tão complexa que ninguém as lia. Eles esperavam que a humanidade implorasse por clemência, ou, melhor ainda, fugisse. Kael não estava implorando. Ele estava ganhando tempo, muito tempo. Em Kaelum, a cerca de 100 anos-luz dali, a situação era menos cerimonial e mais explosiva. Capitão Marcus Stone, um homem que parecia ter sido esculpido em granito e má vontade, estava na superfície do planeta. O sistema Kaelum era um inferno de gravidade 3G e tempestades iônicas, o tipo de lugar que o Império Draxian chamaria de inabitável. Para a doutora Helena, a xenobióloga da equipe, era um laboratório. Status da instalação, Stone. A voz de doutora. Helena veio pelo comunicador, calma apesar do vento uivante. Ela estava em um laboratório improvisado, usando um macacão térmico ligeiramente modificado com peças de um aquecedor de carro que ela havia contrabandeado. A frota Zidar está no alcance de tiro, doutora. Nossas defesas cinéticas são risíveis, respondeu Stone, observando os gigantes Zidar se posicionarem. Estamos confiando inteiramente no que Kael está fazendo e no que a Anya nos enviou. E o que a Anya nos enviou é uma gambiarra de alto nível, capitão. Interrompeu a voz rouca e divertida de Zara Bust Volkov, a piloto e contrabandista que era o único elo de transporte da humanidade. Zara estava agora no estaleiro Órbita 7, um covil de modificações ilegais e alta performance, esperando a luz verde. Reforço com fitas adesivas e desviador de fluxo burocrático, para ser exata, disse a voz de doutora Anya Kathleen, a engenheira de campo, vinda da linha privada de Zara. A peça central do Kael, o núcleo de reversão de sobrecarga, está pronta. Eu o construí usando a carcaça de uma velha máquina de café. Ninguém vai rastrear isso. Zara, você tem o tempo de entrega exato? Eu só preciso de 1 segundo para dobrar 2 vezes, respondeu Zara. Eles proibiram a dobra ilegal.
Ótimo. Vamos quebrar a lei com velocidade da luz e fazer o Império Draxian chorar. Kael, no Conselho Selaar, sorriu levemente. A lei era apenas um obstáculo. A burocracia, no entanto, era a arma definitiva. Ele tinha o plano, ele tinha a lei, e ele tinha a equipe de cientistas e soldados mais insana da galáxia. O acidente estava prestes a ser protocolado. Kael finalmente desviou o olhar do terminal de dados. Vedra Supremo, já tomei minha decisão. A humanidade não pode ceder o sistema Kaelum. É nosso, de acordo com o Tratado de Reconhecimento Territorial da Fronteira Galáctica de 2 de 3 de 44, cláusula 9b de uso. E mais importante, a frota Zidar está a poucos segundos de violar a lei mais tediosa da galáxia. O Selar inclinou-se para a frente. E qual é o seu plano, embaixador? Você pretende atacar a frota de incursão Zidar com a sua única fragata de patrulha? Perguntou o Vedra, um tom de escárnio em sua voz. Ataque? Não, longe de mim. Eu não desejo a guerra, Vedra Supremo. Eu desejo o cumprimento da lei, disse Kael. Ele então ativou um microfone privado, dirigindo-se ao seu time. Protocolo Burocrático 14, Código Morse ativo. A dezenas de setores de distância, no estaleiro Órbita 7, doutora Anya Kathleen sorriu. O código Morse era o método de comunicação mais antigo e mais confiável da Terra. Um código que a Draxian ou os Zidar nunca se dignariam a decifrar. Ela usou uma chave de fenda simples, amplificando o som da batida contra o casco da nave de Zara para transmitir a frequência de ignição. Estou embarcando a máquina de café na nave de Zara, Kael. Está ajustada para injetar um pulso de ressonância no exato momento em que os Zidar ativarem o plasma em massa. Não é uma arma. É apenas um desvio de fluxo para proteger a integridade do cinturão de asteroides, conforme o PCETG exige, explicou Anya através do canal codificado. O núcleo de reversão de sobrecarga de Anya era uma obra-prima da engenharia de sucata. Usando um capacitor velho de micro-ondas, um cabo USB e um sistema de refrigeração improvisado, derivado de um ar-condicionado de carro, ela criou um dispositivo que não destruía a energia. Ele a revertia através do princípio de polaridade reversa do plasma. Não matava o motor de dobra Zidar. Ele apenas fazia o motor pensar que a energia que estava gerando era, na verdade, um feedback negativo de um transformador vizinho. No momento exato em que a Zidar Fleet começou a carregar sua tática de energia sobrecarregada, a assinatura energética massiva que eles usavam para se teletransportar para o coração de Kaelum e sobrecarregar todas as defesas, Zara Boost Volkov dobrou. A frota Zidar era a mestra da sobrecarga tática, mas Zara era a mestra da velocidade da luz e do caos organizado. Ela dobrou-a 2 vezes, uma manobra ilegal e impossível de rastrear. Seu pequeno cargueiro, o Nudge, parecia um borrão quando emergiu perto de Kaelum, esquivando-se da infantaria Draxian, que estava posicionada para interceptar qualquer ajuda. "Entrega de encomendas! Espero que a gorjeta seja boa!" gritou Zara. Ela se aproximou da órbita planetária, lançando o dispositivo de Anya, a carcaça da máquina de café, em uma trajetória precisa para o campo de asteroides instável, exatamente onde Stone estava esperando. No solo de Kaelum, sob a gravidade brutal de 3G, Capitão Stone liderou um pequeno esquadrão de 10 homens. Eles haviam treinado sob a gravidade aumentada até que a 1G se tornasse um passeio no parque. O Zidar achava que eles eram um esquadrão de 1000, devido à sua capacidade de mobilidade em terreno extremo. "Stone, a carga de Anya está no ar. Posicionamento final agora", disse a voz de Kyle com um tom de urgência. Stone usou apenas pás e picaretas para cavar trincheiras e instalar os receptores de feedback.
um conjunto de amplificadores de som modificados que Anya havia projetado para, teoricamente, captar o pulso e enviá-lo ao núcleo da máquina de café. Ele não entendia a física, mas entendia as táticas de cerco humano. Deixe-os fazer tudo por conta própria. Enquanto isso, a doutora Helena, usando um termômetro modificado com nitrogênio líquido, estava registrando a assinatura do plasma Zidar. Kael, a frota está no ponto de inflexão. Se ativarem o salto agora, a leitura de energia será o triplo do limite permitido pela seção 7 do PCETG. Eles estão caindo na armadilha. O Zidar, arrogante e focado em poder bruto, não se importava com a burocracia selar. Eles desprezavam as folhas de papel e os termos legais. Eles só viam Kaelum como um obstáculo menor. O comandante Zidar deu a ordem. Um brilho ofuscante emanou da frota Zidar. Era a assinatura de uma sobrecarga tática maciça. O plasma azul elétrico, a energia concentrada de uma frota inteira, pronto para a dobra e o ataque. O ar na câmara do Conselho Selar começou a estalar com a energia residual. Os conselheiros gritaram, esperando o fim iminente. Mas a única coisa que Kael fez foi sorrir. O acidente estava cronometrado. O pulso de sobrecarga Zidar atingiu o campo de asteroides e, por 1 milissegundo, nada aconteceu. O capitão Stone segurou a respiração sob a tempestade iônica de Kaelum. Zara, já em modo de evasão total, esperou. Kael, na câmara do conselho, permaneceu de pé. Então, a máquina de café de Anya funcionou. O pulso maciço de plasma Zidar, que deveria ter se transformado em um salto de dobra tático, atingiu o núcleo de reversão. O dispositivo não absorveu a energia. Ele a inverteu e a devolveu à fonte, com uma assinatura de frequência sutilmente alterada. A frequência específica que Kael havia lido na subcláusula 4.7 do 19-alfa. O que os Zidar receberam de volta não foi um ataque, mas o equivalente a um choque de volta no plugue. O som na órbita de Kaelum não foi o de uma explosão, mas de um curto-circuito. Um único e gigantesco pop silencioso no vácuo. O plasma azul elétrico da frota Zidar não explodiu para fora. Ele implodiu para dentro, como se a rede elétrica do cosmos tivesse sido desligada por um fusível queimado. Os sistemas de energia Zidar entraram em pânico. Seus mestres em sobrecarga tática tinham ignorado uma regra básica. Se você gera energia ilegalmente, a galáxia encontra uma forma chata e burocrática de fazer você pagar por ela. A ressonância revertida fez os sistemas de contenção de plasma da frota Zidar se autobloquearem, interpretando a energia de sua própria nave como um vazamento crítico de campo externo, conforme o PCETG exigia. As naves não foram destruídas por lasers ou mísseis. Elas foram desativadas por um feedback de circuito autoimposto. A frota Zidar, mestre da energia, foi desmantelada por uma pane elétrica cósmica. Na Câmara do Conselho Selar, o Veedra Supremo gritou enquanto a assinatura energética da frota Zidar sumia dos monitores, substituída por um símbolo de vazamento crítico, contenção ativa. Kael ergueu as mãos em um gesto de inocência exasperada. Ah, que pena! Meus pêsames ao Zidar. Parece que eles acabaram de cometer um acidente de protocolo burocrático. Os conselheiros olharam para ele com horror. O quê? O que houve? Gaguejou um Veedra. Kael suspirou pegando uma pilha de documentos. Simples, caros conselheiros. A sobrecarga de plasma do Zidar, conforme a doutora Helena previu, excedeu o limite máximo de 300 exajoules estipulado pela seção 7 do PCETG. Ao fazê-lo,
Eles acionaram a cláusula de segurança automática de integridade do cinturão de asteroides, que é regida pela subcláusula 4.719-alfa, que eu estava verificando. Essa cláusula exige que qualquer energia excedente seja imediatamente revertida na fonte para evitar a desestabilização de asteroides. Ele fez uma pausa dramática. A frota Zidar estava, por assim dizer, gerando eletricidade demais para o bairro. O sistema de contenção galáctico, o sistema que vocês criaram, Veedra Supremo, apenas fez seu trabalho. Eles foram desativados por um fusível. Tecnicamente, eles se destruíram a si mesmos legalmente. A risada histérica de Stone pôde ser ouvida no comunicador de Kael. Zara mandou um emoji de polegar para cima. Os sílfides, a raça frágil e covarde que sempre fugia da batalha, olharam para Kyle com medo renovado. Eles não temiam a guerra humana. Eles temiam a ingenuidade legal humana. O Veedra Supremo estava tremendo. Você transformou uma falha de segurança burocrática de baixo nível em uma arma de destruição em massa? Eu não transformei nada, Kyle retrucou com um sorriso. Eu simplesmente usei um contrato para vencer a guerra. O Draxian desprezou a lei. O Zidar desprezou a lei. Vocês do Conselho a tornaram complexa demais. A humanidade, no entanto, a usa como um escudo e uma espada. Agora, se me dão licença, Kael ajeitou seu uniforme. O Tratado 9 Pubet-Kji exige que, em caso de acidente que resulte na perda de uma frota de invasão, a facção perdedora é legalmente obrigada a compensar a colônia vizinha pelo estresse e inconveniência causados. Eu sugiro que a frota Zidar desativada seja entregue à humanidade como troféu. E, claro, comecem a negociar o preço do sal de cozinha, pois o Zidar vai precisar dele. A Câmara do Conselho Selaar, que queria ver a humanidade de joelhos, agora estava testemunhando a maior vitória legal da história. Uma frota inteira aniquilada, e o culpado era o manual. O fator humano não era apenas força, velocidade ou engenharia. Era a capacidade absurda de transformar a burocracia em aniquilação tática.